Bom, gente, continuando então, vamos agora ao grau de superioridade. Bom, quando eu falo superioridade, eu tô falando de mais que, tá? Ou mais do que. Nesse caso agora, a gente vai ter uma diferença quanto ao número de sílabas dos adjetivos. Lembrando que, para saber os números de sílabas, é necessário que você saiba pronunciar a palavra, porque a gente detecta a quantidade de sílabas das palavras em inglês pela pronúncia, ok? Então, para os adjetivos de uma só sílaba, ou seja, os monossilábicos, como nós vamos proceder? A formulazinha, se é que a gente pode chamar assim, seria você acrescentar, depois do adjetivo, o sufixo ER. Por que eu estou chamando sufixo? Porque toda partícula que você acrescenta no final do radical é chamado de sufixo. Então, você vai acrescentar no final do radical do adjetivo, né? No final do adjetivo. Seguido da palavra then, que significa que, porque agora você vai comparar um elemento com outro também, tá? E aí nós temos, this car is faster than the other. Eu tenho aqui o adjetivo fast, que foi, então, colocado o grau de superioridade nele. Fast é monossilábico, só tem uma sílaba, se pronuncia de uma vez só. Então, ele recebe esse R. O que significa esse R? Mais. Como é que é traduzido? Este carro é mais rápido que o outro, ok? Agora, se o adjetivo tiver duas sílabas, aí temos também duas situações. A primeira, se for um dissílabo terminado em Y, R, L, E e OW. Como é que você faz? Do mesmo jeito dos monossílabos, acrescentando o sufixo ER mais a palavra then. Por exemplo, o adjetivo happy. Deixa eu subir mais aqui ou descer mais aqui. Vamos descer aqui, pronto. O adjetivo happy, tá? Happy tem duas sílabas. Quando eu falo happy, eu tô pronunciando duas vezes, duas sílabas. E é um adjetivo terminado em Y. Então, ele é dissílabo terminado em Y. Logo, ele vai seguir a mesma regra dos monossilábicos, ok? O que você vai fazer? Vai acrescentar o ER. Mas vocês já viram comigo as notas ortográficas dos sufixos, né? Isso a gente viu em verbo. E lembrando que nota ortográfica de sufixo não é só para verbo, mas para adjetivos também, para advérbios. Sempre que você for acrescentar algo no final da palavra, você deve proceder aquelas notas ortográficas. E nas notas ortográficas, nós aprendemos que toda palavrinha terminada em Y, precedida de consoante, a gente deve trocar o Y por I antes dele receber o sufixo. Então, no caso aqui de um sufixo de grau de adjetivo, eu vou também proceder da mesma forma. Eu vou trocar esse Y por I, antes de colocar, então, o sufixo do grau do adjetivo happy, mais o than. Então, ficou, she is happier than you, que significa, ela está, ou ela é, mais feliz que você. Ok? Aqui eu tenho o narrow, que é o adjetivo estreito, também duas sílabas, narrow. E esse adjetivo estreito, ele termina em OW. Então, também vai seguir, olha só, OW é uma exceção, então vai seguir também essa regrinha, tá bom? E aí nós temos, this road is narrower than that. Esta pista ou esta estrada é mais estreita que aquela. Ok, gente? Ficou claro? Bom, agora, se o dissílabo, ele tiver outras terminações, tá? Que não sejam essas aqui, sendo dissílabo, sem ser dessas terminações, ele agora vai seguir, então, uma outra formulazinha. Qual será? Acrescentar a palavra more, que significa mais, o adjetivo volta a ficar centralizado, como no caso do grau de igualdade, né? E de inferioridade, ele volta a ficar centralizado, e a palavra then que segue aqui. E aí eu tenho Marta is. Vamos aqui trabalhar com o adjetivo boring. Boring tem duas sílabas, mas ele não é terminado em Y, R, L, E ou OW. Então, eu vou deixar ele centralizado e vou acrescentar more na frente e then depois. E aí a frase fica, Marta é mais chata, boring significa chata, mais chata que sua irmã. Certo?
Então, é por isso que às vezes vocês encontram dissílabos com o sufixo, né, no grau, e outras vezes não. É pela terminação do adjetivo, pode olhar. E aí, esse grau também não é só para adjetivos, tá, gente? Pode ser também para advérbios. A gente vai ver alguns advérbios irregulares que recebem os graus também. Bom, continuando, agora no grau superlativo, quando o adjetivo tiver 3 ou mais sílabas, como é que eu procedo? Da mesma forma dos outros dissílabos, você vai deixar o adjetivo centralizado, o more na frente, o then depois. Adjetivo de 3 ou mais sílabas, por exemplo, expensive, ele é bem longo, expensive, 4 sílabas, certo? Então, eu não uso o grau com sufixo, eu uso o more na frente e o then depois. E aí ficou, these magazines were more expensive than those, que significa, estas revistas eram mais caras que aquelas, ok?